Como é que o líder consegue conquistar e motivar seus seguidores? A primeira coisa é que o líder precisa definir perfeitamente qual é o papel que cada membro representa na equipe. Isso significa ter coragem para delegar a autoridade e cobrar responsabilidade de cada um. A segunda é que qualquer participante da sua equipe deve poder expressar abertamente suas ideias e opiniões. Um membro do grupo pode perder um argumento, mas nunca a sua voz. A terceira é que cada um deles deve ser responsável pelos resultados atingidos e deve assumir sua parte pelo sucesso ou pelo fracasso alcançado. A quarta é que não pode haver liderança eficaz quando não há confiança entre as pessoas. Quando o poder é distribuído, as pessoas ficam mais propensas a falar a verdade porque se sentem menos vulneráveis. Como o líder desperta nos outros a vontade de vencer? Existem 3 maneiras para o líder impulsionar a equipe. As recompensas materiais são aquelas que oferecem o maior atrativo para uma pessoa. Parte da felicidade dessa pessoa resulta da posse de bens materiais. Isso se confirma pelo fato que o comportamento humano é modificado e motivado pela perspectiva de aumentar seus ganhos e com isso melhorar o seu padrão de vida. A segunda forma é que um dos fatores que motiva as pessoas é o reconhecimento público pelos seus colegas de trabalho. A motivação nesse caso é o afago no ego. As pessoas são vaidosas e gostam de ter suas competências reconhecidas pelos seus pares. Isso acontece porque o grupo exerce um papel importante no seu dia a dia. A terceira maneira é que algumas pessoas são motivadas pela autorrealização de seus objetivos pessoais. Para essas pessoas, o mais importante não é ganhar dinheiro nem se valorizar perante o grupo de trabalho, mas sim é a felicidade íntima de alcançar os objetivos que permitam a sua realização pessoal. Elas preferem fazer aquilo que gostam, mesmo correndo o risco de não atingir recompensas materiais ou de não serem valorizadas pelo grupo. A verdadeira recompensa que esperam obter é aquela que o seu eu julga ser importante. Por que é que o maior desafio da liderança é corrigir a miopia da gestão? A gestão é míope por natureza. Ela só enxerga o aqui e o agora. Seu horizonte de resultados é o curto prazo e suas preocupações estão relacionadas com as metas e os objetivos existentes para o momento atual. A função do gestor é manter o status quo e trabalhar concentrado nos sistemas e na estrutura estabelecida. Já a liderança tem que enxergar além do horizonte. O líder trabalha para o longo prazo. A principal responsabilidade do líder é desafiar o status quo do presente. Ele geralmente precisa encontrar soluções fora da caixa. Só que para fazer isso, ele às vezes tem que romper com o sistema e com a estrutura estabelecida. Então o que nós podemos dizer é que a gestão associada à liderança maximiza os resultados através dos sistemas administrativos e das pessoas. Afinal, o que fazem os líderes? Existem 8 papéis chaves que são responsabilidade da liderança. O primeiro é o de ser o treinador, treinar a equipe e deixar a equipe preparada para o trabalho. O segundo é organizar a equipe, ter um organograma bem definido, as pessoas colocadas nos seus lugares corretos. O terceiro é como negociador. O líder precisa negociar não só com os membros da equipe, como com os seus superiores, como também com os clientes. O quarto é ser o porta-voz, isto é, ele precisa atuar exercendo a função de liderança perante um público que pode ser a própria equipe, os clientes, os fornecedores, outros gestores da própria empresa ou até um público externo. Depois, o líder é um representante social. Nas inaugurações de lojas, de centros de distribuição de clientes, fornecedores importantes e em outras cerimônias sociais que exigem um representante da empresa, o líder precisa assumir essa posição frente a esse público. O líder tem que ser um consultor técnico também. Ele é uma pessoa a quem a equipe procura quando tem dúvidas e quando precisa resolver problemas que acontecem em situações diárias no mercado. O líder precisa ser um empreendedor. Apesar dele não ter uma total autonomia de trabalho, ele precisa ser arrojado, precisa ter coragem de assumir desafios. E por último, ele é um membro da equipe, quer queira, quer não, ele faz parte do grupo e tem que assumir essa posição.
É melhor ser um líder de valor ou um líder de sucesso? Existem duas posições extremas do líder. Numa delas é quando ele é o líder amigão, e na outra, quando é o líder mão de ferro. O amigão é o que participa das redes sociais com os membros da equipe, arranja um jeitinho de proteger os colegas, mesmo quando o desempenho foi um pouco ruim. Já o líder mão de ferro, ele não participa nem do Instagram, nem do Facebook, nem do Twitter com a equipe. Só dá valor para os resultados quando esses estão acima, muito acima da meta, e costuma punir severamente o mau desempenho. Entre os dois, fica o que nós poderíamos chamar do líder de valor, que é aquele que cria um ambiente agradável, trata todos de igual para igual, implanta as mudanças quando elas são necessárias, torna gratificante o prazer da equipe, mas também fixa objetivos desafiadores, mostra os instrumentos para atingir esses objetivos, apresenta os procedimentos que devem ser seguidos, esclarece as expectativas individuais e cria o envolvimento da equipe. Esse é o que nós chamamos de um líder de valor. Por que é que a competência do líder é o seu passaporte para o sucesso? A competência do líder é formada por 3 elementos: o seu conhecimento, suas habilidades e suas atitudes. O conhecimento, evidentemente, é aquilo que ele sabe sobre o mercado, sobre os clientes, sobre a empresa. As habilidades é o saber fazer, né? Ele sabe fazer, ele sabe liderar, ele tem capacidade técnica para liderar, ele consegue conversar com os clientes, ele consegue resolver os problemas da equipe. E por último, suas atitudes, que são, na verdade, o seu saber ser. É a forma como ele se comporta com a equipe, a forma como ele se comporta com o seu superior, como ele se comporta com o público externo. Juntando o seu conhecimento, suas habilidades e suas atitudes, o líder tem a sua competência profissional. Quando é que a liderança muda de um mar de rosas para o inferno de Dante? As pessoas acham que a liderança é uma coisa sempre boa, porque traz sensação de poder, traz prestígio, dá oportunidade para o líder de ajudar os outros, dá uma oportunidade de crescimento para o líder, dá uma autonomia. Na verdade, esse mar de rosas pode se transformar no inferno de Dante, porque o líder também é responsável pelos fracassos. Ele tem uma autoridade limitada. Ele sofre de um isolamento porque normalmente a liderança é isolada. E ele tem que ter muito envolvimento político, não é só o técnico. E o que é pior do que tudo, ele tem a obrigação de não falhar. Essas desvantagens colocam o líder numa situação, às vezes, bastante difícil e complicada. Como ser um líder que a equipe admira e respeita? O líder que a equipe admira e respeita, ele tem uma personalidade marcante, uma personalidade forte. O seu comportamento é proativo, não é agressivo, mas é proativo, de forma a tocar sempre o barco para frente. Ele tem grande motivação pessoal, ele consegue motivar as pessoas pela sua motivação. E além disso, tem habilidades mentais, ele consegue raciocinar rapidamente, ele resolve os problemas quando os problemas acontecem. Essas 4 características fazem o perfil de um líder eficaz. É melhor ser um líder centralizador ou um líder liberal? Quando falamos de Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Angela Merkel, estamos falando de líderes que são influenciadores. O líder, ele, dependendo do seu estilo de liderança, ele consegue influenciar os seus seguidores. Ele pode ter um estilo muito centralizado, até o estilo da delegação total. Não existe um estilo que seja correto. O estilo vai depender da necessidade, do momento, da situação. Há momentos em que a centralização é importante, são momentos em que ele precisa agir e agir de forma forte. E há momentos em que delegar é fundamental para dar mais motivação para a equipe. Então, centralizar, abrir, delegar vai depender justamente da situação, do momento e dos objetivos do líder e da equipe. Como fazer a equipe superar seus limites e vencer desafios? A liderança pressupõe um foco no trabalho das pessoas, mas também um foco no resultado. De nada adianta um líder ter um foco muito grande sobre as pessoas e não ter nenhum foco no resultado. O líder fraco é aquele que não tem nem o foco no resultado, nem o foco nas pessoas. Por outro lado, o líder social é aquele que tem um alto foco nas pessoas, mas tem muito pouco, está muito pouco focado nos resultados. O autoritário trabalha muito em cima do resultado e pouco nas pessoas. O líder equipe é aquele que consegue manter um equilíbrio entre o resultado e o bem-estar das pessoas. E o líder estresse é aquele que força ao máximo
os resultados através das pessoas. Normalmente, para as empresas, o líder estresse é o melhor, porque ele leva ao extremo para obter seus resultados. Já para a equipe, o melhor é ter um líder equipe. Ele consegue trabalhar para que sejam obtidos os resultados, por outro lado, cria um bem-estar na equipe. O pior de todos os casos, evidentemente, é um líder fraco. Por que é que a liderança transacional paga as contas da empresa? A liderança transacional é aquela que cuida do dia a dia da empresa, né? O gerente, ele assume a posição de líder transacional porque ele responde pelo organograma da empresa, tem que saber o papel de cada indivíduo, quem deve responder a quem. Depois, as recompensas eventuais, pequenas ou grandes, as punições ele também tem que fazer. E o comprometimento, quer dizer, precisa deixar com que as pessoas se sintam responsáveis pelas coisas que estão fazendo. Isso é fundamental porque esse é o dia a dia da empresa, é como a empresa consegue atuar no mercado. É verdade que o líder transformacional já nasce com o DNA da mudança? A função do líder transformacional é, entre aspas, desmontar o que o líder transacional montou. Isso é, o líder transacional, que é aquele que cuida do dia a dia, tem a tal da cadeia escalar, tem aquelas coisas todas, ele monta as coisas para serem tudo acontecerem sempre da mesma forma. Justamente o que o líder transformacional tem que fazer é mudar essa forma. Então ele precisa ajudar cada um a enxergar além do seu próprio interesse individual. Ele precisa motivar e promover a busca da autorrealização. Ele tem que desenvolver um sentido de equipe, justificar a necessidade das mudanças, fortalecer compromisso com essa mudança e, o que é mais importante, criar um senso de urgência na equipe para que ela se prontifique a fazer as mudanças. Por que todo líder situacional precisa ser mutante e polivalente? A liderança situacional, como o próprio nome diz, é aquela que varia de acordo com a situação. Há momentos em que o líder tem que atuar de uma maneira, outra de outra. Por isso é que ele tem que ser mutante e polivalente. Quando a situação exige força, ele trabalha com força. Quando a situação exige afagar o ego das pessoas, ele vai afagar o ego. Então, ela depende de 4 fatores básicos. O perfil da equipe, isso é, se a equipe é bem evoluída, se a equipe tem pouca experiência, da tarefa que vai ser realizada. Se ele tem uma equipe com pouca experiência, uma tarefa difícil, ele tem que trabalhar de uma forma mais, digamos assim, autocrática. Do meio ambiente, se ele está no meio ambiente hostil, ou se a empresa domina o mercado. E por último, do seu próprio estilo. Se ele não tem um estilo de liderança que é forte ou que é fraco, isso vai afetar o resultado. Essas 4 variáveis atuam a cada momento em função das necessidades que o líder vai ter. Como o líder carismático exerce seu poder sobre a equipe? O voice, V-O-I-C-E, são os 5 elementos que formam a estrutura da liderança carismática. A equipe aceita de forma inquestionável as verdades do líder nesse caso. A obediência é que a equipe está disposta a obedecer às suas ordens. Identificação é que cada membro tem que se identificar pessoalmente com o líder. A crença, a equipe acredita nas mesmas coisas que o líder acredita. E a emoção, a equipe tem que estar emocionalmente envolvida com a missão e com os seus objetivos. É importante observar que, às vezes, a liderança carismática é complicada e traz problemas também. Ele pode ser visto como um elemento superficial ou um hipócrita. Ele pode estar focado em si mesmo mais do que nos próprios seguidores. Corre o risco de se tornar egoísta. E, por último, ele pode ofuscar outras pessoas importantes, brilhantes, que poderiam estar aparecendo dentro da equipe. Ela ou ele? Quem vai para a pole position na liderança? A liderança masculina ou feminina tem muita coisa em comum, claro que tem coisas diferentes também, né? Normalmente os homens aderem a uma abordagem do tipo transacional, enquanto que as mulheres são mais líderes transformacionais. O líder masculino se envolve menos com a equipe, já a líder feminina ela é mais engajada com a equipe, né? As mulheres costumam trabalhar mais com a recompensa. Elas procuram recompensar aquilo que é o trabalho bem feito. Já o homem trabalha o oposto, ele costuma punir o trabalho que é mal feito. São formas diferentes de se focar os resultados. As mulheres elas tendem a desenvolver mais as habilidades associadas ao incentivo e ao apoio, enquanto que os homens são considerados melhores na tomada de decisão e na solução de problemas. Eles tentam, claro que cada um tenta criar um ambiente favorável de acordo com essas suas características.